Hello guys, aqui é a Teacher Fran e eu vim falar com vocês sobre o past simple, sobre o passado simples. Nesse vídeo eu vou explicar o conceito de passado, vou introduzir agora nos verbos regulares e nós vamos ver também a tabela dos verbos principais aí no passado simples. Então vamos lá do início, vamos entender primeiro quando é utilizado o tempo verbal past simple, passado simples. Parece óbvio, mas eu vou utilizar ele quando eu falo do passado, ou seja, ações que ocorreram em um tempo que já passou e já se concretizou no passado. Por que é importante eu dizer isso? Em inglês, nós temos um tempo verbal chamado present perfect. Traduzindo aí, seria um presente perfeito. Só que esse tempo, ele fala do passado. Então, por isso fica um pouquinho confuso aí quando nós, nativos aqui do Brasil, vamos estudar a língua inglesa. Porque aí, no caso, existem dois tempos verbais que utilizam o passado. Só que o que a gente está vendo agora é o passado simples. Ou seja, é aquele que fala das ações que aconteceram no passado e já se encerraram. O present perfect, que eu falei um pouquinho, ele fala do passado, porém, é um passado que ainda reflete no presente. Mas ele é mais complicado e vocês vão ver ele mais pra frente. Então, não se preocupem com ele agora. Vamos só associar o past simple, o passado simples aí nesse momento, tá bom? Eu vou ler com vocês estão vendo aqui na lateral, o material da aula do dia 8 pro 7º A e do dia 9 pro 7º B. Esse material também foi enviado semana passada aí pra vocês, a parte inicial dele, que explica aí a formação do passado simples, como é que a gente faz. Mas vamos lá, eu vou ler com vocês e vou ir falando. Deixa eu só associar minha tela aqui que eu vou lendo pelo computador e vou passando pelo celular. Mó esquema, gente. Tá, vamos lá. Achei. O simple past, também chamado de past simple, então tanto faz, passado simples, é um dos tempos verbais em inglês, isso aí, nós já sabíamos. E ele é equivalente ao passado simples na língua portuguesa. Ele é usado para indicar ações passadas já concluídas. Notem que no texto de vocês, essa observação já concluídas está em negrito, que é para você associar que são ações que já ocorreram, já se encerraram, não está acontecendo mais agora. Ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que já começaram e já terminaram. Por exemplo, eu tomei banho ontem. I had a shower yesterday. Eu tomei banho ontem, já me sequei, já vesti roupa, já é hoje. Então é uma ação que não está acontecendo agora. Mas se eu disser para você, eu quebrei a perna ontem, é passado. Só que aí, se eu quebrei ontem, hoje minha perna ainda vai estar quebrada. Então, nessa situação de que aconteceu ontem, mas ainda reflete no hoje, nós usamos o present perfect, que daí ficaria I've broken my leg yesterday. So, I've broken my leg yesterday. Quebrei minha perna ontem. Eu não vou falar I broke my leg yesterday, porque eu quebrei ela ontem e ela não vai estar curada hoje. Então, eu não posso usar o passado simples, que é o que a gente está vendo agora. Então, por isso que tem essa diferença aí entre os dois, que vocês têm que pegar logo de cara, para não confundir um com o outro. Então tá, vamos associar que o passado simples aconteceu e já terminou. Então eu tomei banho ontem. I had a shower yesterday. Tomei banho, já me sequei. Vou tomar banho de novo, mas aí já vai ser outro momento. Não é a mesma frase. Depois, continuando aí na nossa leitura, nós temos o seguinte. Como é que eu faço para formar o passado simples, então? A formação do simple past é feita com o uso do auxiliar did nas formas negativa e interrogativa. Essas duas formas nós vamos ver mais pra frente, porque é mais fácil. É só você colocar o did para todo mundo. Então, se você vê uma frase com a expressão did, o verbo auxiliar did, quer dizer que aquilo tudo está no passado. E aí eu vou usar ele quando eu estiver negando, didn't, ou quando eu estiver afirmando, na verdade não, quando eu estiver interrogando, fazendo uma pergunta, eu uso ele também. Deixa eu pensar. Did you listen to me? Você me ouviu? Você me escutou? Aí eu vou usar o did. Ou quando eu estiver negando. No, I didn't listen to you. Não te escutei, não te ouvi. Tá. Agora, a parte que nos interessa no momento
é falar da forma afirmativa. Na forma afirmativa, eu não tenho did como verbo auxiliar para me colocar essa frase no passado. Então, eu tenho que mudar o próprio verbo. Nesse caso, a gente vai mudar adicionando a partícula ed no final desse verbo. Vou continuar a leitura aqui com vocês, ó. Colocamos lá o did para negativa e interrogativa e com o acréscimo de ed, ied ou apenas a letra d no final do verbo. Mas quando é que eu vou colocar o quê? Vamos ver aí. Por exemplo, o verbo dance, que é dançar, ele conjugou na tabelinha azul. Deixa eu passar de você. Aí eu me mudando de lugar. Deixa eu subir a de vocês também. Vamos para essa tabelinha aí. Na tabelinha vai falar do verbo dance, ó. I danced, eu dancei. I did not dance. Então, vamos juntar esse did not aí para ficar mais fluente a fala aí. I didn't dance. I didn't dance. Ou se eu quiser perguntar, a terceira tabela aí. Did I dance? Eu dancei. Meu Deus, pra alguém perguntar isso, deve ter ficado louco, hein? You danced. Você dançou. You did not dance. You didn't dance. Você não dançou. Did you dance? Você dançou. He danced. He did not dance. He didn't dance. Did he dance? Vocês percebem ó, que no ED, eu posso estar falando de he, she ou it, que todo mundo vai ganhar ED, vai ficar igual. Nesse caso aí, o verbo dance já termina com a letra E, o que faz com que ele só ganhe a letra D. Ó, lá em cima na nossa tabela, a gente podia colocar ED, IED ou apenas a letra D. No caso do verbo dance, eu só coloquei a letra D, porque ele já termina em E. Então, se ele já termina em E, não tem por que eu colocar outro E ali, certo? Então, nessa situação aí que o verbo já termina com a letra E, eu só vou adicionar o D. Lembrando também que nós estamos falando dos verbos regulares. Tá, vamos continuar descendo aí. Eu subo a de vocês e subo a minha aqui no computador. Para usar os verbos regulares em frases afirmativas no Simple Past, basta mudar a terminação do verbo de acordo com as seguintes regras. Temos regras aí. Como é que eu vou colocar esse D, esse ED e esse IED? Eu vou ter que vir do lado de cá. Regrinhas para nós. Primeira regrinha aí. Aos verbos regulares terminados em E, acrescentamos somente a letra D. É o caso do dance, que a gente acabou de ver ali no exemplo, ó. E aí aqui ele usa outro verbo, o verbo love, amar. To love, loved. Aí ele fala to lie, lied. O lied também só colocou a letra D, porque ele já termina em E. Vamos para número 2 agora. Eu já subi na 3 com vocês, né? 2, ok. Segunda parte aí, segunda regra para nós. Aos verbos regulares terminados em consoante, vogal, consoante, o nosso famoso CVC, duplica-se a última consoante e acrescenta-se ED. Nesse caso, se o verbo terminar em consoante, vogal, consoante, duplica a última consoante e adiciona o ED. Parece muita informação, mas recomendo que vocês ouçam mais de uma vez ouçam o vídeo uma vez, assistam o vídeo mais de uma vez, leiam novamente o conteúdo para ir fixando bem. Aí a gente tem aqui, ó, stop, consoante, vogal, consoante, observa aí. Stop it. Control, controlled. Consoante, vogal, consoante. Terceira regra, agora a gente sobe. Terceira regrinha. Aos verbos terminados em Y, aí você tem que ver se antes do Y tem uma consoante ou uma vogal. Aos verbos terminados em Y, então, precedido de consoante, retira-se o Y e coloca o IED. Como study, estudar, studied. To worry, se preocupar, worried. Tirou o Y, colocou IED. Se antes desse Y for uma consoante. Se for uma vogal, deixa quieto, só coloca o ED.
Como nas próximas opções aí, ó. Enjoy, enjoyed. Stay, stayed. Play, played. Até aqui é o que nós tínhamos visto na primeira aula, referente aos verbos regulares. Agora, na aula do dia 8, de fato, foi onde eu introduzi os verbos irregulares. Para os verbos irregulares, você deve observar uma tabela. Eu acredito que eu já tenha falado para vocês, é uma tabela que tem mais de 200 verbos. E aí nós vamos ver agora parte dessa tabela, não é ela completa, então é um pedaço dela com os verbos mais usados aí, palavras mais do dia a dia, ou, né, o que você mais vai usar de início aí. E aí, eu vou ver aqui com vocês. A terceira coluna dessa tabela, eu removi propositalmente aí, porque ela vai falar daquele tempo que eu falei com vocês, do present perfect, presente perfeito aí. Não é o momento da gente ver ele agora, então eu omiti pra não ter confusão, pra gente não ficar aí confundindo as palavras, certo? Então tá. Quando eu tô falando dos verbos irregulares, todas aquelas regrinhas que a gente acabou de ver, de colocar de, ed, ied, não se aplicam. Então, os verbos irregulares, ele tem uma forma no presente e uma forma no passado. E outra forma no particípio, que foi a tabela que eu retirei. Spoiler pra vocês. Tem alguns verbos que ele é igual em todas as 3 colunas, graças a Deus, mas nós temos a maioria aí que infelizmente é diferente. Porém, como eu disse, é questão de estudar. Você vai ter que ler, reler, observar como é que se escreve. E aí, conforme o tempo for passando, você vai gravar isso aí. Eu não vou dizer pra vocês que eu lembro todos o tempo inteiro, porque não, também não sou um robozinho. Mas, como eu sempre tô falando, eu busco, de tempos em tempos, reler essa tabela, copiar ela, porque sim, é muito legal, é muito importante você copiar, porque quando você apenas lê, você trabalha, se você lê falando, você ainda trabalha 2 habilidades aí, né? Vai ser o seu speaking e o seu listening. E o seu reading, né? Ainda vai 3. Porém, se você só olhar para aquela palavra, você só vai estar olhando ela, você não vai trabalhar globalmente. E quando você copia, se você copiar e ainda falar o que você está copiando, aí você consegue trabalhar todas as habilidades. E você acha que não é importante, mas no aprendizado de outra língua, é muito importante sim. Então vamos ver agora como é que se escreve e como é que fala essas palavras aí.